Se alguém aqui dentro da igreja adventista do sétimo dia trouxesse um ídolo e colocasse aqui, você ficaria ou não? Não? Você sairia da igreja adventista porque colocaram um ídolo aqui? Você tem qual certeza que essa é a igreja de Deus? Se começarem a acontecer coisas terríveis aqui dentro, você permanece ou você é circunstancial? A circunstância te move ou a circunstância te manda? Ou você é regido pelo princípio? Quem é você de verdade? Você aceitaria que a igreja fizesse um linchamento? Digamos que alguém fizesse uma coisa muito ruim, e aí todo mundo se envolvesse e linchasse a pessoa. Você aceitaria ficar na igreja se isso acontecesse? E se essa pessoa linchada fosse da sua família? Não! Você não ficaria? Olá, mais uma vez, saúdo com a paz de Cristo aos meus queridos irmãos que estão unidos na obra de Deus, o quarto anjo, e assim, mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe e ative o sininho para receber todos os vídeos que nós vamos enviar para ti. E mais uma vez, neste momento, nós vamos falando mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre um assunto gravíssimo que está acontecendo com o povo de Deus, e vou falar um pouco sobre a questão do lixamento, bem a pouco a conferência geral, na verdade, falou. E este é um assunto muito gravíssimo com o que está acontecendo com a Igreja Adventista do sétimo dia. Bem sabemos que a Igreja Adventista do sétimo dia é uma igreja que veio de uma linhagem apostólica, é um povo escolhido por Deus, mas na verdade, sempre que Deus levanta um povo, Deus escolhe um povo para levar a sua mensagem, para ser as suas testemunhas. Mas quando este povo não anda de acordo com a vontade de Deus, então este povo pode ser passado por alto. E assim, falando sobre este assunto, o lixamento da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, você sabe que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por Deus por uma causa. A causa é que ela uniu a igreja com o Estado, ela uniu-se com o mundo, ela foi escolhida para levar uma mensagem ao mundo, mas ela uniu com o mundo e uniu-se com o Estado. E, na verdade, unindo-se com o Estado, uniu-se com o papado. Este é um pecado que causou, na verdade, a rejeição deste povo diante de Deus. Em que Deus rejeita a liderança, apenas a liderança. Então, sempre que um povo é ultrapassado por Deus, Deus levanta um outro povo. Deus levanta um outro povo. Sempre que uma liderança é rejeitada por Deus, então Deus também levanta uma outra liderança. Então, vou fazer recordar aos irmãos, lembre-se de que Saul foi um rei escolhido por Deus. Deus escolheu Saul para ser um rei, para reinar no meio do povo de Israel. Mas, na verdade, Saul chegou um momento que ele desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu a Deus, e isto causou com que Deus rejeitasse Saul para sempre, por causa desta rebelião, por causa da desobediência que Saul fez. Então, na verdade, assim, isto causou uma rejeição. E esta rejeição, na verdade,
continuam até aos nossos dias de hoje. Então, lembre-se que sempre quando uma liderança não trabalha de acordo com a vontade de Deus, então Deus rejeita e levanta uma outra liderança. E a palavra de Deus, no livro de São Mateus 24, o seu versículo 36, ali tem uma afirmação que, na verdade, o que aconteceu com as gerações passadas, o povo de Israel, poderia acontecer com esta última geração. Pois saiba que estamos vivendo na última geração. Então, a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por causa de uma desobediência que ela fez. Porque Deus proibiu a igreja estar unida com o Estado, proibiu a igreja estar unida com o mundo, mas a igreja uniu-se com o mundo, uniu-se com o Estado. Então, por isso, Deus rejeita a liderança da Igreja Adventista por causa desta união. Então, irmãos, falando sobre este assunto, o que está acontecendo, lembre-se também que sempre quando o Espírito de Deus se retira no meio do povo de Deus, então o que governa é o Espírito maligno, não é mais o Espírito de Deus. A palavra de Deus, na verdade, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, ali também tem uma afirmação que nos diz que, havendo Deus rejeitado Saul, o Espírito de Deus se retirou a Saul e apenas o que estava trabalhando com Saul era um espírito do mal. E assim, na verdade, a história se repete cada vez mais. E isso está acontecendo aos nossos dias de hoje. Então saiba que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por uma desobediência, por uma rebelião. Isto significa que a partir deste momento o Espírito de Deus se retirou a liderança. Por isso que neste momento, desde que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada, o Espírito de Deus se retirou no meio dela. Então tudo que a igreja, esta liderança está fazendo e tudo que ela irá fazendo, então na verdade ele fará coisas mais piores do que nunca. Lembre-se que quando Saul, o Espírito de Deus se retirou e o Espírito do mal estava somente trabalhando com ele, na verdade, neste momento, Saul, nada de bom que ele fez. Continuou a fazer coisas mal ainda mais. Porque o Espírito do mal é que estava somente trabalhando com ele. Por isso que ele chegou ao ponto de matar todos os sacerdotes de Deus. E assim a história se repete cada vez mais. Lembre-se também, mais uma vez, o povo judeu. O povo judeu selou seu destino quando crucificou o Senhor Jesus na cruz. A partir deste momento, o Espírito de Deus se retirou à nação judaica. E que estava mais governando a este povo judaico é o espírito do mal. Foi neste momento que eles continuaram a fazer coisas mais terríveis. A partir deste momento que crucificaram o Senhor Jesus, fizeram coisas mais terríveis, continuaram fazendo coisas mais terríveis. Começando com o apedrejamento de Estevão e matando todos os seus ministros apóstolos. Queridos irmãos, isto foi tudo quando o Espírito de Deus se retirou no meio daquela nação judaica. O espírito maligno que estava trabalhando sobre aquela nação. Então, irmãos, isto é o que está acontecendo agora. A liderança foi rejeitada da Igreja Adventista e está fazendo coisas terríveis mais, coisas piores mais. Porque quem está governando é apenas o espírito do mal. Então, a partir deste momento, irmãos,
a igreja adventista fará coisas piores, coisas terríveis. Porque isto fala-se de uma apostasia ômega. A apostasia ômega é uma apostasia que não tem cura. A apostasia ômega não tem solução. Não tem solução. Por isso, eu vou, mais uma vez, levar os irmãos nas Escrituras Sagradas, o Espírito da Profecia. O livro de Ellen G. White, a profetisa de Deus, ela escreveu sobre o que aconteceu no passado, o grande conflito. Nós vamos ler o grande conflito. O grande conflito nos fala uma afirmação, o que aconteceu com a nação judaica. Está acontecendo agora com o povo eleito de Deus, o povo adventista. Desde que a sua liderança foi rejeitada, ela está fazendo coisas piores mais. Então, veja o que aconteceu, na verdade, com esta nação judaica. Vê-se na história, o grande conflito, a página 326. 326, o capítulo 21. Está dizendo assim: vê-se na história do povo judeu, no tempo de Cristo, um notável exemplo desta verdade, pela ligação ao mundo e o esquecimento de Deus e de sua palavra. A mente do povo ficou obscurecida e o coração mundano e sexual. Por isso, estavam na ignorância quando ao advento do Messias, e no seu orgulho e incredulidade rejeitaram o Redentor. Mesmo assim, Deus não privou a nação judaica do conhecimento das bênçãos da salvação ou de participar delas. Mas aqueles que rejeitam a verdade perderam todo o desejo do dom do céu, tinham posto as trevas pela luz, consideravam as trevas como luz e a luz consideravam como trevas, até que a luz que neles estava se tornou em trevas. E quão grande eram as trevas! Irmão, isto é o que aconteceu com a nação judaica. Está acontecendo de novo hoje com o povo eleito. Desde que a liderança foi rejeitada. Irmãos, queridos irmãos, na verdade, o povo judeu foi rejeitado por Deus. O Espírito de Deus se retirou. Mas os ministros, sacerdotes, ainda consideravam-se como o povo de Deus, escolhido de Deus. Então, na verdade, neste momento, quando Cristo morre na cruz, os sacerdotes ainda pegaram os cordeiros para sacrificar, fazer sacrifício. Continuava ainda as pregações. Orações eram feitas nos templos, sem saber que o Espírito de Deus se retirou daquela nação. Eles ainda explicavam aos seus membros, ao povo, dizendo que nós ainda somos povo de Deus, somos povos escolhidos de Deus, enquanto que o que estava a reinar é apenas o espírito do mal, pois o Espírito de Deus havia se retirado. Por isso, veja mais uma outra afirmação, no mesmo livro, O Grande Conflito, a página 528, e ali também tem uma afirmação da história do mesmo povo judaico. Está dizendo assim: quando por fim a presença de Deus se retirou da nação judaica, os sacerdotes e o povo não sabiam, embora sob o domínio de Satanás, governados pelas paixões mais horríveis, perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo. Ofereciam-se ainda sacrifícios sobre os altares poluídos. Diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado, um povo rejeitado, um povo ultrapassado, um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus.
empenhando em matar os seus ministros apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado, e o zelo satânico com que é o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios. Terá semelhança do zelo para com Deus. Então, veja, irmão, desde que a liderança da igreja adventista foi rejeitada, a partir deste momento, o espírito do mal é que está trabalhando somente com eles. Apesar de eles consideram-se que ainda somos escolhidos de Deus, somos o povo de Deus, ainda Deus está no nosso meio, mas o Espírito de Deus já não está no meio deles. Só quem está trabalhando no meio dele é o espírito do mal. Irmãos, esta é uma profecia muito séria que está acontecendo. Veja, esta liderança rejeitada por Deus. Deus levanta uma outra liderança. Sempre quando um povo eleito por Deus se rebela contra Deus, rejeita a verdade, então Deus levanta um outro povo para observar a verdade, para guardar os mandamentos de Deus. Sempre quando uma liderança se rebela contra Deus, não age de acordo com a vontade de Deus, Deus rejeita esta liderança e levanta uma nova liderança. Então, por isso que a liderança adventista foi rejeitada por uma desobediência, por causa de desobedecer a Deus, por causa de unir-se com o mundo, com o papado, por causa de estar em frente para promover a falsa liberdade religiosa. A partir deste momento, a igreja, a liderança adventista, a igreja adventista agora torna a imagem da besta, irmãos. Torna a imagem perseguidora, a principal imagem da besta perseguidora. Por isso que, na verdade, está falando-se do lixamento da igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista, por causa da liderança que foi rejeitada, está fazendo coisas piores, coisas gravíssimas. E fará coisas gravíssimas ainda, coisas mais terríveis. Porque o Espírito de Deus se retirou no meio dessa liderança. Irmão, a história está se repetindo. A história se repete sempre. Então, por isso, irmãos, neste momento, Deus levantou uma nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Lembre-se o que o Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos afirma. O Apocalipse 12, versículo 17 diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente. O dragão está irado contra a mulher, Satanás está irado contra a mulher, mas só que a mulher está completamente controvelado. A mulher, essa mulher é a igreja adventista do sétimo dia, mas só que está na palma do dragão, na palma da mão do dragão. Ela foi, na verdade, vencida. O dragão conseguiu, e na verdade, só que no meio dela, no meio desta igreja, tem uma semente que persevera, uma semente que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pois a liderança da igreja adventista do sétimo dia, eles anularam o espírito de profecia. Anularam o espírito de profecia. Eu já ouvi um líder, um ministro a dizer assim: agora ninguém mais fala do Apocalipse, ninguém fala mais de Daniel. Agora ninguém mais fala do espírito de profecia. Ninguém mais fala dos livros da L.G. White. Porque L.G. White, os seus escritos não são inspirados por Deus. Pois eles são livros comuns de um homem qualquer. Irmãos, vejam a igreja anulando com o espírito de profecia. Mas a palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso, irmãos,
partir deste momento que a igreja, a liderança da igreja adventista foi rejeitada por Deus, Deus levantou uma nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Cumpre-se a profecia que afirma, eventos finais, fala que a igreja de Deus, a igreja adventista, talvez estará prestes a cair, mas não cairá. Irmão, cumpre-se desta maneira. A igreja estará prestes a cair, mas não cairá. Significa, os membros cairão, desobedecerão à vontade de Deus, desobedecerão à verdade de Deus, mas a doutrina permanece para sempre, porque pós a igreja é a doutrina de Cristo. Então, sempre, quando um povo desobedece, Deus levanta um outro povo. Quando uma liderança desobedece, Deus levanta uma nova liderança. Por isso que cumpre-se essa profecia. A igreja adventista será prestes a cair, mas não cairá, porque novos membros, na verdade, tomam o lugar dos que se retiram. É o que está dizendo as Escrituras Sagradas. Irmãos, na verdade, veja, desde que a liderança da igreja adventista foi rejeitada, na verdade, a igreja adventista, a liderança adventista, fará coisas piores. Nós vimos que Saul, depois do Espírito de Deus se retirar, depois de ser rejeitado por Deus, fez coisas piores, que veio matar até todos os sacerdotes de Deus. E assim a liderança rejeitada nesta última geração, que é a liderança adventista, fará coisas piores, e que até mesmo uma lei que estão ensinando, dizendo que pode apedrejar pessoas, isto não é problema. Então, irmãos, uma encomenda para você. Eu não sei se você vai aceitar ou não, mas o mais importante eu vou te dizer. Meu irmão, se dá para sair na IASD, sai mesmo. Sai mesmo. Porque chegou mesmo a hora de sair. Chegou a hora de sair. Pois, lembre-se que, na verdade, a igreja de Cristo, a igreja adventista, agora tem nome, agora terá nome, com uma nova liderança, novos membros que retomam o lugar, que, na verdade, sucedem o lugar dos que se retiram. Una-se com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. É o poderoso movimento do Apocalipse 18. O poderoso movimento do Apocalipse 18 é o quarto anjo para dar a última mensagem final ao mundo inteiro, para recolher o trigo no celeiro. Então, irmão, é isso que eu estou a dizer. Chegou o tempo que se dá para sair na IASD, é o momento. Porque depois, a igreja adventista tendo nome, terá nome com novos membros fora dos templos, com a nova liderança fora dos templos, para desmascarar a besta, a imagem da besta e o sinal da besta. Pois a besta, sabemos que é o papado, o Papa é a besta, a imagem da besta são todas as igrejas protestantes unidas com a besta, promovendo a falsa liberdade religiosa. O seu sinal é a guarda obrigatória do domingo. Então, irmãos, é isto que a palavra de Deus está a nos dizer. Se dá para sair na IASD, sai. Se caso não quiseres, ainda achas que somos escolhidos de Deus, Ele é uma igreja de Deus, então a decisão é sua. Mas fica sabendo que a igreja estará prestes a cair, mas não cairá. Porque quando os membros se retiram, novos membros sucedem um lugar. Quando uma liderança não trabalha de acordo com a vontade de Deus, Deus levanta uma outra liderança. Por isso que Deus rejeita Saul e levanta um outro rei, Davi, segundo o coração de Deus. Una-se com o quarto anjo. O poderoso movimento do Apocalipse 18. É a segunda fase da igreja adventista do sétimo dia, com uma nova liderança fora dos templos adventistas. É o mesmo ministério
do Apocalipse 10, que isto começou em 1844, é o ministério do Apocalipse 18. Então, irmão, una-se a partir deste momento. O que eu estou a dizer, o irmão, verás que a liderança rejeitada da Igreja Adventista fará coisas piores. Por isso é o momento que, com a morada de demônio, a Igreja Adventista tornou-se morada de demônio. Porque ela se uniu com todo tipo de religião. Ela se uniu com a banda, com o candomblé, com espíritas. Com todo tipo de religião. Isto é o que quer dizer morada de demônio. Irmãos, é o momento. Então aconselho que se der para sair, saia. Mas se achas que não ainda é um povo escolhido, isto é contigo. Mas lembre-se que a nação judaica foi rejeitada por Deus. Ainda consideravam-se como escolhidos de Deus. Sacrifícios poluídos eram feitos, pregações eram feitas, e na verdade, sem saber que o Espírito de Deus se retirou no meio deles. E ali a igreja judaica continuou a fazer coisas terríveis, matando, começando com o apedrejamento de Estevão, matando todos os ministros, apóstolos, tudo fazendo em nome de Deus. E assim a liderança da Igreja Adventista rejeitada também fará isto, tudo fazendo em nome de Deus, em nome da liberdade religiosa, irmãos. Una-se com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do sétimo dia. É a falsa liberdade religiosa. Toda perseguição contra os remanescentes terá nome de liberdade religiosa. A imagem da besta, as igrejas evangélicas unidas na falsa liberdade religiosa, promovendo o pluralismo religioso.